Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Arnaldo de Castro e estou aqui nesta noite para trazer uma palavra de Deus ao coração de nossos amados irmãos e amigos que estarão acessando esse vídeo que estarei postando aqui no YouTube. E se você deseja, se você se agrada do conteúdo e quer receber os vídeos novos, notificações, vá lá, se inscreva e você estará recebendo os novos conteúdos e sendo abençoado pela palavra do Senhor nosso Deus. Nosso compromisso não é com outra coisa a não ser com a palavra do Senhor. Não temos a intenção de atacar ninguém, denominação de ninguém, mas simplesmente de forma simples e humilde, transmitir a mensagem, uma palavra de Deus, visando a edificação de nossos amados ouvintes. E nesta feita, eu quero deixar aqui uma referência bíblica que se encontra em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 12 e o versículo de número 3, e nós estaremos falando sobre o temor a Deus. É uma coisa muito importante que todos nós devemos ter, que é o temor à pessoa bendita de nosso Deus, que é o autor de nossa vida. Nele nós existimos e se movemos. Eclesiastes capítulo 8, versículo 12 e o versículo 13, que vai dizer assim, vou ler a partir da segunda parte do versículo 12. Mas eu sei que lhes irá bem aos que temem ao Senhor, que temam ante sua presença. Versículo 13, mas o ímpio não irá bem, nem terá longa vida, será como sombra, visto que não teme diante do Senhor nosso Deus. Como falei, nós estaremos falando sobre o temor a Deus. E o texto que nós pegamos como referência, Eclesiastes capítulo 8, versículo 12 e o versículo 3, para estarmos fazendo algumas colocações relacionadas a este assunto que nós acabamos de citar, que é o temor a Deus. E existe uma grande diferença entre quem teme a Deus e quem não conhece o temor do Senhor. Isso é uma coisa real, é uma coisa notável, que há uma diferença entre as pessoas que temem a Deus e os que não conhecem o temor ao Senhor. E nós estaremos falando aqui, em primeiro lugar, que o temor a Deus, ele faz com que a gente pense antes de fazer alguma coisa, antes de falar, antes de tomarmos qualquer decisão nas nossas vidas. Quando tememos ao Senhor, esse temor que nós temos vai nos levar a pensar, vai nos levar a refletir, a analisar antes de pronunciarmos alguma palavra ou até mesmo de tomarmos alguma decisão. Então, quem teme a Deus ou quem tem o temor a Deus, ele vai ser levado a isso. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 6 e o versículo 7, vai dizer assim, observe o que diz a palavra do Senhor. Não deixes que tua boca faça pecar a tua carne, para que não digas diante de Deus, foi um erro. Não seja que Deus se irrite devido à tua voz e destrua a tua obra, ou a obra de tuas mãos. Versículo 7. Porquanto nos muitos sonhos há coisas vãs, e nas muitas palavras há engano. Tu, porém, teme ao Senhor Deus. No versículo 6, vai falar
de algo muito importante relacionado ao que estive falando aqui neste primeiro ponto, que frisei aqui. O temor a Deus faz com que a gente pense antes de fazer, antes de tomarmos qualquer decisão. Não deixes que a tua boca faça pecar a tua carne, para que não digas diante de Deus, foi um erro. E a gente assim não corra o risco, ou se precipite, haja de forma inconveniente, de forma prejudicial, pois há coisas, há palavras, há decisões que pode prejudicar a nós mesmos, como também aqueles que nos cercam. Por isso, eu vos falo nesta noite que é importante, mas muito importante, o temor a Deus, o respeito, a reverência, o reconhecimento à pessoa de nosso Deus. Segundo, o temor a Deus nos protege do mal. O temor a Deus nos protege. Em Eclesiastes, capítulo 8, e o versículo 13 vai dizer assim, olhe como é interessante esta referência bíblica: mas o ímpio não irá bem, nem terá longa vida, será como sombra, visto que não teme diante de Deus. O ímpio não irá bem, mas a pessoa que teme a Deus irá bem, será bem-sucedido em sua trajetória, em sua caminhada, terá a aprovação de Deus e as bênçãos do Senhor hão de seguir, hão de alcançar estas pessoas. Mas o ímpio não irá bem. Quem são os ímpios? Os ímpios são todos que vivem praticando impiedades, injustiças, são transgressores, pessoas irreverentes, pessoas sem afeto, sem afeição, pessoas que não deixam o amor de Deus penetrar em seus corações, não permitem que o Espírito de Deus guie os seus passos e auxilie dentro dessa questão das emoções. Portanto, eu vos falo nesta oportunidade, tema a Deus, se esforce. Não é fácil, pois para temermos a Deus e procurarmos andar na sua presença, fazermos a vontade de Deus, não é fácil, porque nós precisamos, em primeiro lugar, negar a nós mesmos e abrir mão de muitas coisas, mas sempre costumo dizer que quando nós nos voltamos para Deus e procuramos fazer a sua vontade, andar na sua presença com todo temor e tremor, na sua presença, nós não teremos prejuízos. Não teremos prejuízo, ao contrário, nós desfrutaremos de bênçãos do Senhor. Seremos recompensados pelo nosso Pai Celestial, pelo nosso Pai Eterno, Senhor, que nos ama de uma forma maravilhosa, de uma tal maneira. Terceiro, temor de Deus traz sabedoria. Interessante esta referência bíblica de Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo de número 13, que vai dizer: a conclusão do discurso, ao fim de tudo, o que se escutou é: teme a Yahvé, teme ao Senhor e guarde seus mandamentos, porque isto tem sido atribuído por alguém hábil a todo homem. Então, é um dever de todo homem temer a Deus, temer ao Senhor nosso Deus. Eu vou caminhar, vou falar de forma mais rápida. O celular já está a bateria se esgotando. Eu vou aqui acelerar um pouquinho aqui, em nome do Senhor Jesus, mas creio que Deus já tem falado ao seu coração e você está sendo abençoado
pela palavra do Senhor. A sabedoria é o fruto do temor a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, o fruto do temor a Deus é a sabedoria. Uma pessoa que teme a Deus, ele é uma pessoa sábia, ele vai adquirir uma sabedoria que ela está além do conhecimento humano, está além da sabedoria humana, terrena. Essa sabedoria aqui é uma sabedoria que vem de cima, que vem do céu, que vem do Senhor. E Tiago, ele deixou escrito na sua carta: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dá liberalmente a cada um. E é essa sabedoria. Então, quando nós tememos a Deus, quando nós passamos por cima de nosso orgulho humano, por cima do nosso eu, e crucificamos as nossas emoções, crucificamos os nossos impulsos para atender a direção de Deus nas nossas vidas, nós vamos adquirir do Senhor essa sabedoria para nós nos conduzirmos nesta vida que é tão passageira, mas nós vamos adquirir sabedoria para nos conduzirmos nesta vida de forma agradável, de forma abençoada e aprovada por Deus, e Deus sendo glorificado por meio de nossas vidas. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Não adianta saber muitas coisas, observe, e não ter o temor a Deus. Não adianta saber muitas coisas. Existem muitas pessoas que são tão inteligentes, pessoas que adquiriram conhecimento e são pessoas destacadas até no meio da sociedade, ocupam cargos importantes no meio da sociedade, mas não temem, muitos não temem a Deus. É triste, é lamentável. Mas a nossa oração a Deus é que transforme os corações, que transforme as vidas em o nome do Senhor. Não adianta saber muitas coisas e não ter o temor a Deus. Nós vamos ler uma referência bíblica que se encontra no Salmo 111 e o versículo de número 10, que vai dizer assim: o princípio da sabedoria é o temor de Yahvé. Bom entendimento têm os que a praticam. Seu louvor permanece eternamente. Glorificado seja Deus. Que esta palavra ela possa ficar cravada no seu coração, nos nossos corações, e que ela venha frutificar, que nós possamos colher frutos, bons frutos, através desta palavra, desta meditação de fé, em o nome de Jesus. É um dever de todos nós temer o nosso Rei. Jeremias capítulo 10 e o versículo de número 7. É um dever de todos nós temermos o nosso Rei. Eu vou ler essa referência para nós concluirmos agora, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 10 e o versículo de número 7, que vai dizer assim a palavra do Senhor nosso Deus: quem não te temeria, ó Rei de todas as eras? Porque a ti convém o reino, pois ninguém há como tu, entre todos os sábios das nações e entre todos os reinos deles. Glorificado seja Deus. Nosso Deus, Ele é um Deus insondável. Quem é como o nosso Rei? Quem não te temeria, ó Rei de todas as eras? Pois o Senhor, Ele subsiste para sempre. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é imutável. Esse é o Deus de todas as eras, que nós devemos nos curvar perante Ele e servir a Ele com muita alegria.
com todo o gozo de nossa alma, nós devemos servir ao Senhor nosso Deus. Se o homem se inclinasse ao temor a Deus, as coisas tomariam um rumo ainda melhor. Essa é a verdade. Se o homem se inclinasse para o temor a Deus, as coisas iam melhorar para ele. As coisas andariam diferente, teriam um brilho diferente. Mas temer a Deus é uma escolha. É uma escolha que eu tomei. Não é fácil. Estou lutando todo dia. Faça a sua escolha também de temer a Deus. E você vai ver que as coisas tomarão um rumo diferente na sua vida. A partir do momento que você se comprometer, que você assumir o compromisso de se esforçar com todas as suas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento,